Boa noite. Hoje é domingo, né? Dia 15 de agosto. Nós estamos no nosso culto da família, aqui na nossa igreja de Interlagos. E, por enquanto, nós estamos fazendo só os cultos de forma online, porque a pandemia nos pegou de surpresa e aí nós passamos a fazer os cultos dessa forma. Quem sabe em breve a gente retorna, não é verdade? E se você nos acompanhou, ou talvez você tenha chegado aqui através das nossas mídias sociais, você é bem-vindo. Nós somos uma igreja evangélica, amamos a Cristo, amamos a palavra de Deus, amamos a Bíblia e estudamos a Bíblia em profundidade. Então você é nosso convidado para participar conosco. Temos um site chamado www.igrejadeinterlagos.com.br. Aí você entra lá e você fica sabendo a respeito dos nossos cultos. Tá ok? Então vamos lá. Aí eu coloquei no post para vocês, né? Mentira é pecado? Hã? Mas, na realidade, essa pergunta é uma pergunta meramente retórica, porque todos nós já sabemos que mentir é pecado. Né? Desagrada a Deus. Mentir desagrada a Deus. Né? Mas, como nós estamos vivendo uma época de muita mentira, nós estamos vivendo uma época onde a mentira ela é adorada. Ela é adorada. Nós vivemos a época da informação. 40, 50 anos atrás, na época que eu era adolescente, não existia internet, não existia computadores. Nós só recebíamos as mentiras pela televisão. Agora não. Agora você escolhe a mentira que você quer. Né? Então, eu quero mentiras da direita, eu procuro canais da direita. Eu quero mentiras da esquerda, eu procuro canais da esquerda. Eu quero mentiras sobre notícias, eu pego um canal de televisão, eu pego um canal de informação. É mentira, mentira, mentira o tempo todo. Né? A informática ela veio para ajudar na mentira. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já ouviu falar do Photoshop, né? Photoshop é esse programa que eu uso para fazer esses posts. Né? Hoje eu coloquei um post com um sujeito sentado na cadeira, vocês viram lá, né? Eu uso o Photoshop para isso. Né? Eu não sei usar muito bem o Photoshop, só um pouquinho. Só o necessário para eu fazer o que eu preciso para a igreja. Mas, por exemplo, se você tira uma foto e você está assim, sei lá, de repente você está com o cabelo muito despenteado, como o meu está agora, assim, você vai lá no Photoshop e dá uma trabalhada no seu cabelo, você fica bonitinho. Né? Você está gordinho, você dá um jeito lá de minimizar a sua cintura. Você deixa lá bonitinho. Ou seja, é uma ferramenta de mentiras, né? Só para promover mentiras. Né? Lógico que não é só isso, né? Mas eu estou aproveitando o ensejo para dizer isso aí, tá certo? Então, nós vivemos essa época, né? A informática ela faz isso. Hoje você tem a internet, que é muito interessante, evidentemente, porém, você não sabe o que é verdade e o que não é. É complicado isso, muito complicado. Você pode pegar um site, achar que aquele site é verdadeiro, e na realidade é um site mentiroso. E assim vai. Nós vivemos a época das mentiras. É difícil isso, é muito ruim. Mas a mentira, gente, ela não é uma coisa só dessa época. Ela é uma fraqueza da humanidade, desde os tempos em que talvez o homem não soubesse nem falar muito bem. Mas a mentira já existia. Nós vemos isso na Bíblia, lá no começo, lá na criação. Quanta mentira foi proferida, né? Quanta coisa mentirosa foi dita. Quantas situações com mentiras foram feitas. Né? Mas eu vou aqui analisar isso com vocês. Eu quero fazer uma análise
sobre mentira, e eu quero também analisar a atualidade, o que nós vivemos hoje, né? Eu, como pastor da igreja, eu preciso alertar os irmãos, né? Eu preciso dizer para os irmãos, né? Alertar o que está acontecendo, os cuidados que nós temos que ter, não é? Então vamos lá. Mentira. Mentira é o ato ou o efeito de mentir. Dizer falsidade. Isso é o que diz o dicionário. Inventar fato ou contradizer o fato. Essa é, vamos dizer assim, o significado acadêmico de mentira, né? A mentira tem alguns aspectos interessantes e eu vou fazer essa análise aqui com vocês, né? Eu pesquisei alguns filósofos, filosofia de para-choque de caminhão também, sabe como é que é? Mas achei algumas frases muito interessantes, bastante interessantes sobre a mentira, né? Nós sabemos quem é o pai da mentira, não sabemos? Está lá em João, capítulo 8, verso 44. Quem não conhece, né, esse versículo? Quem não conhece? Mas antes da gente começar, eu queria ler com você. João 8, de 30 a 59. Nós vamos fazer uma leitura bem longa. Tá? Vamos fazer uma leitura bem longa. Mas é importante. É um texto muito interessante, com detalhes. Tem muito mais detalhes do que eu vou falar para vocês. Tá? Muito mais detalhes. E eu vou aqui selecionar alguns detalhes, evidentemente. Não dá para a gente fazer uma exegese completa desse texto, porque é um texto muito longo. Tem muitos aspectos. Mas o que eu quero focar é na questão da mentira. Tá bom? Então vamos lá, vou ler para vocês. Jesus dizia, pois, aos judeus, guardem essa frase, que criam nele. Então Jesus estava numa disputa com os judeus que criam nele. Olha para quem Jesus está conversando. Este começo não pode sair da sua mente. Tudo o que vai acontecer daqui para frente, todas as conversas que você vai ver daqui para frente, são conversas com os judeus que creram em Jesus. Então não perca isso de vista, tá bom? E vamos lá. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amo esse versículo. E responderam-lhe, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem?
por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Barbaridade, esse versículo é show. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós, bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. E és tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e se alegrou, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhes atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Puxa vida, olha só. Quem é que estava jogando pedra em Jesus? Hã? Então pegaram em pedras. Quem é que pegou em pedras? Hã? Quem pegou em pedras? Eu vou mostrar para você. Tá aqui, ó. Ó quem pegava em pedras. Interessante esse detalhe, não é? Quem pegava em pedras? Quem é que quis apedrejar a Cristo? Os judeus que criam nele. Tá aqui. É muito interessante isso aí, não é? Fala a verdade. Nós cremos em Cristo, não cremos? E quando ele nos fala a verdade, quando ele escancara a verdade, às vezes nós jogamos pedras nele. Né? Precisamos tomar esse cuidado. Não é verdade? Precisamos tomar esse cuidado. Mas, bem, sabemos que o pai da mentira é o diabo. Nós lemos em João 8,44. Portanto, mentira é corresponder à vontade do diabo. Foi isso que Jesus explicou largamente nesses versículos. Largamente Jesus falou, olha, vós fazeis a vontade do vosso pai. Cadê aqui, ó? Olha lá, ó. Vós tendes por pai, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então tá aqui, ó. Portanto, quando nós mentimos, nós satisfazemos os desejos do diabo. Olha o problema aí. Por isso que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz na mentira. O mundo vive da mentira. E eu poderia aqui mencionar, assim, vários versículos sobre mentira.
Eu só vou mencionar para você poder anotar e depois você lê. Tá bom? Não vamos ler todos esses versículos, não. Não é? Então, olha, só para registrar. Romanos 1, 25. Efésios 4, 25. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 11. Aí depois, 1 João 2, 21. E outros. Tem um monte de outros versículos. A mentira é quase uma verdade. Eu poderia dizer assim que a mentira, deixa eu tirar aqui o texto, daqui a pouco a gente volta nele, né? A mentira, ela é quase a verdade. Eu diria que é 99,999% verdade. Mas é um único, mísero, 0,001% é a mentira. Quando se profere uma mentira, a mentira ela tem o objetivo de ter aparência de verdade. Não é? É assim que é. A aparência da verdade. A mentira ela é falsa justamente por causa disso. Porque ela tem uma aparência, não é? É uma beleza. Tá certo? A mentira, ela é um problema. Quando nós nos enredamos em uma mentira, nós sempre precisaremos de outra mentira para encobrir a primeira. Né? Nós precisamos garantir a primeira mentira. Então eu cometo outra mentira. Então é assim. A verdade não precisa disso. Por quê? Porque a verdade relata os fatos. O que é que aconteceu? Aconteceu tal coisa. Então é isso aí, isso é verdade. Não é? Tá certo? E é uma tendência nossa, sempre dá uma esticadinha, na verdade, né? Tá certo? Então acontece alguma coisa, você vai relatar aquela verdade, aquele fato, e você dá uma esticadinha. Aí você põe um pouquinho, vamos dizer, da sua emoção no relato do fato, né? Então a gente vai lá e põe um pouquinho, né? Como diz aquele velho ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. É só uma brincadeira, claro, né? Mas isso é a mentira. A mentira é terrível, terrível. Né? A mentira, a pior das mentiras é aquela que convence permanentemente. Né? Olha que interessante. Existem mentiras permanentes. E essas mentiras são as piores, né? Porque ela é carregada de um verniz tão brilhoso, tão bonito e tão resistente que permanentemente ela se parece com verdade. Essa é a pior mentira. Eu reuni aqui algumas frases que eu achei interessante de alguns filósofos, não chegam a ser filósofos, mas pessoas que falaram frases e que eu gostei. Algumas eu até tenho origem, outras eu não tenho, né? Então, tem o Onassis, né? O Aristóteles Onassis, que foi um dos homens mais ricos do planeta, né? Ele fala assim, ó, não ser descoberto numa mentira é o mesmo que dizer a verdade. É exatamente o que eu acabei de falar. Né? Outra frase aqui de efeito para você. A mentira não aumenta o nariz, ela diminui a confiança. É verdade. Você confia numa pessoa, tá certo? Você é transparente com aquela pessoa. E um dia você faz uma mentira, você perde toda a confiança. Né? A pessoa perde a confiança em você. A mentira, essa aqui eu gostei bastante, é pura vaidade de quem precisa se esconder. Percebe? Olha o que a mentira é. Aí tem um sujeito que o pessoal não gosta muito, não. Um tal de Olavo de Carvalho, ele fala assim: a moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Olha que interessante. A moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Tá? Mais uma. Depois da primeira mentira, toda verdade vira dúvida. Não é?
Você fica meio que escaldado, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Não é assim? Né? E a última aqui que eu peguei aqui para vocês. A verdade machuca, porém a mentira causa um estrago muito maior. É bem isso mesmo, né? A mentira ela é corrosiva, né? Ela corrói, ela machuca por dentro, ela corrói os sentimentos humanos, ela esfria o coração humano. Uma pessoa mentirosa, ela é uma pessoa de coração frio, ardilosa. Ela tenta ser Deus. Ela tenta manipular. O serviço da mentira é a manipulação. Né? Então eu conto uma mentira, na realidade eu estou manipulando a pessoa que está ouvindo. Esse é o objetivo da mentira. Manipular. Né? Então, por exemplo, um sujeito, sei lá, está trabalhando lá. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que trabalha com a minha filha, né? Ela, num determinado momento, ela mentiu. Mentiu. É advogada. E o chefe fez uma pergunta e ela mentiu. O chefe viu a mentira, mandou ela embora. Percebe? Perdeu o emprego porque mentiu. Nós não podemos usar a mentira. A mentira, ela atrapalha a nossa vida. E nós temos uma tendência de mentir. Nós gostamos de mentir. O homem tem prazer na mentira. Deu para entender? Esse é o detalhe. Só um segundinho aqui. Tá. O homem tem prazer na mentira, assim como o diabo tem. Né? Por isso que o homem é perverso, tem um coração perverso. Mas vamos voltar aqui ao texto de João 8. Né? Quando Jesus profere a famosa frase do verso 44, nós precisamos levar em conta alguns fatores. Eu vou colocar aqui o verso 44 para você ver. Está aqui. Ó. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Essa frase aqui, ela é complicada. Né? Nós não podemos esquecer que Jesus está falando de quem? Está falando com quem? Está falando com os judeus que creram nele. E tem uma coisa importante nesse versículo, e é o seguinte. Jesus, nesse momento, ele estava demonstrando que as crenças judaicas, olha a importância, eram baseadas em mentiras. Era isso que Jesus estava falando. Percebe? Toda a crença judaica era baseada numa mentira. Por isso Jesus falou. Né? Tendes por vosso pai o diabo. Aí depois ele fala, é o pai da mentira. Está aqui, ó. Mas olha o verso 38. Interessante. Olha o verso 38. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Esse versículo, ele é um divisor de águas. Um divisor de águas muito importante. Pois as atitudes religiosas do povo judeu refletia o que tinham visto no Velho Testamento. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha, o que eles viram no Velho Testamento
É exatamente isso aí. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Que é o que eles viram no Velho Testamento. Então, tudo que era feito no Velho Testamento está demonstrado nesse versículo aí. Agora, Jesus fala assim, eu falo do que eu vi junto do meu pai, que não é o vosso pai, é outro pai. Muita gente usa esse texto aí para falar assim, os judeus aqui, eles eram pecadores. Não vamos colocar eles nessa classe de pecadores, não. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Eles eram judeus crentes. Eles eram judeus fervorosos. Tanto é que Jesus, dá uma olhada no último versículo, ele está falando assim, ó, e saiu do templo. Então, esses judeus que estavam aqui, eles não eram pessoas que amavam o pecado, eles estavam dentro do templo e eles amavam o templo. Jesus está dentro de uma sinagoga, o que seria para nós hoje uma igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos fazer mais algumas análises desses versículos. Olha só. Quer ver? Aqui, me perdi um pouquinho. Está aqui, pronto. Bom, Jesus, ele falava assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então Jesus, primeiro, ele se coloca aqui numa posição de rabi. Ele se põe na posição de rabi, ou mestre. Percebe? Só que o mestrado de Cristo aqui é a sua palavra. Se permanecerdes na minha palavra. Então, esse é o mestrado de Cristo. Este é o rabinato de Cristo. Rabi, a palavra rabi, significa mestre. Tá bom? Eu não sei que língua que é. Deve ser hebraico, né? E mais, ele se põe na pessoa detentora da verdade. Portanto, se vocês permanecerem na minha palavra, eu vou revelar a vocês a verdade. E mais, esta verdade vai tirar vocês do jugo do vosso pai, que está no Velho Testamento. Olha a importância desse texto, Eliette. Olha como esse texto me faz, Jesus, me faz pensar muito sobre o que a gente prega aqui. Sabe? Aí eles falam assim, mas nós somos a descendência, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? E respondeu Jesus, na verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem cometeu pecado? Fala para mim, de quem é que Jesus está falando nesse verso 34? Alguém pode me responder? Valdo, você é capaz de me responder, Valdo? Eliette, você pode me responder? Você percebe que Jesus está falando de quem? Do pai dos judeus. Até agora, Jesus falou assim, nós somos da descendência de Abraão, como diz tu sereis livres? Na verdade, Jesus está falando do pai deles. Na verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, o pai dos judeus é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aqui ele está falando de céu e inferno. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto ao vosso pai, lá no Velho Testamento. É isso que está acontecendo aqui. Será que a gente não consegue enxergar o que Jesus está falando? Que liberdade é essa que Jesus está dizendo? Será que a gente não consegue entender que Jesus está falando de um pai estranho nessa história? Ele não está falando do pecado dos judeus, não. Por quê? Porque Jesus estava no templo. Ele não estava falando com uma prostituta ou com um ladrão ou com um vendilhão. Não, ele estava falando com os judeus. O judeu é um sujeito que leva tudo ao pé da letra. Ele é treinado. Ele é treinado na arte de cumprir a lei. Porque ele faz isso todos os dias. Ele cumpre a lei todos os dias. Então Jesus está falando do pai dos judeus, que é o diabo. Barbaridade. Que treco interessante isso aí, não é não, gente? É difícil isso aí. É muito interessante. Eu queria que você pudesse ler esses detalhes. Olha só. Nosso pai é Abraão, 39. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. O que Abraão fez? Quais são as obras de Abraão? Está lá em Hebreus. Abraão é o pai da fé. Abraão não construiu casas em terra estranha. Morou em tendas, porque Abraão sabia que o que ele estava fazendo não era para aquele Deus. E o que ele estava fazendo era para o Pai de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus fala assim, Abraão viu o meu dia. Abraão viu o meu dia. Ora, se vocês tivessem o pai de vocês como Abraão, vocês veriam o meu dia que é hoje. Hoje eu estou aqui para vocês. Jesus estava falando isso. Mas não é isso que vocês vão fazer. Vocês querem me matar. Vocês querem me matar porque eu estou dizendo a verdade para vocês. Gente, vocês não percebem, Eliette, não percebe que o fato deles quererem matar a Cristo é justamente porque Jesus estava revelando que o pai dos judeus não é o pai de Jesus, é outro pai. Gente, isso aí me arrepia. Quando eu li esse versículo lá atrás, lá quando eu soube dessa doutrina, que eu comecei a ler esse versículo, eu falei, meu Deus do céu, está tudo escrito na Bíblia e a gente não percebe. Está escrito aqui, como é que as pessoas não entendem? Olha aí, ó. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Me amaríeis. Veriam o meu dia, como Abraão viu. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E vocês não entendem o que eu estou falando? Vocês não estão entendendo que eu estou dizendo que o pai de vocês é o diabo? E vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. Ele é homicida. Ele matou milhões de pessoas lá no Velho Testamento. Não se firmou na verdade, ele é um Deus variável. Um Deus que variava. Uma hora ele estava bravo, outra hora ele estava contente.
Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é mentiroso, o tempo inteiro é mentiroso. E o pai da mentira. E eu estou falando a verdade, vocês não estão crendo. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta o que eu estou falando. Mas vocês não conseguem escutar. Porque vocês não são de Deus. Vocês não são do Pai. Responderam, pois, os judeus e disseram, nós dizemos, não dizemos nós, bem que és samaritano e tens demônio. Aí eles partiram aqui para o ataque, né? O ataque vil. Eu até nem gosto de ler esses versículos aqui. Jesus falou, eu não tenho demônio. Antes honro meu Pai e vós me desonreis. Não busco a minha glória. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aí começa a promessa de Cristo. Agora entendemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas que morreram, que te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica, meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Ora, tem uma incongruência aqui. E vós não o conheceis. O meu Pai, Jesus falou, vocês não conhecem. Mas ele está falando de novo para quem? Ele está falando para quem isso aqui? Irmãos, está falando para judeu, judeu crente, religioso, que guarda a lei. Sujeito que vai na sinagoga, que dá oferta, que queima incenso, que faz tudo que está no Velho Testamento. Vós não conheceis o meu Pai, vocês não sabem quem é Deus. O que vocês conhecem não é o meu Pai, é o que Jesus está falando. Gente, não precisa ser muito inteligente para entender isso aqui. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. Vocês estão entendendo, irmãos, que nós não estamos brincando aqui nessa igreja. Nós estamos lendo a Bíblia. Eu até agora, eu não interpretei. Eu só reproduzi o que está escrito. E estou colocando a minha opinião. Que é o que eu acho. Se Jesus estivesse falando aqui para uma prostituta, ou na beira de na porta de um bar, ou na porta de um prostíbulo, ou percebe? Se Jesus estivesse falando aqui numa bagunça, no meio de pessoas que estivessem numa bagunça, aí tudo bem, a gente poderia falar do pecado. A gente poderia falar, ah não, Jesus está aqui falando para pecadores. Mas Jesus não está falando para pecadores, irmãos, está falando para religiosos, pessoas que estavam lá na religião judaica. Ai, meu Deus do céu, eu fico até emocionado com isso daí. E Jesus vai lá, no finalzinho, quando estava para morrer, ele fala assim, o meu reino, João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Percebe? Disse Jesus em João 18:36 que seu reino não era deste mundo. E ficou claro que este mundo tem um Deus, o Deus do ouro e da prata, que é o pai da mentira. O Deus do ouro e da prata. O meu Deus não é Deus do ouro e da prata. O meu Deus, o Deus o qual eu creio, não precisa de ouro e prata. Não se compraz com ouro e prata. O Deus o qual eu creio é o Deus que tem prazer no meu coração.
porque eu dei o meu coração para ele. Esse é o tesouro, o verdadeiro tesouro. É isso aí. Dura a verdade, né? É dura essa verdade. Como é que tem gente que quer misturar as coisas, né? O sujeito pega as coisas do Velho Testamento e tenta trazer para dentro da igreja cristã. Faz uma mistura de coisas, sabe? É templo de Abraão, templo de Salomão. E coloca lá no altar castiçal de 7 pontas, as 12 pedras de não sei o quê. Jesus não judaizou a sua fé. Muito pelo contrário. Ele desjudaizou, não sei que eu posso usar essa palavra. Tá certo? Ele desjudaizou. Ele foi lá e falou assim: vocês aí que estão aí dentro do templo aí, ó, que vocês estão buscando o vosso pai, esse pai de vocês é um mentiroso, é o pai da mentira. Esquece. Esse aí é o Deus do ouro da prata. O meu pai. Não, esse aí, ele não quer ouro e nem prata. Não é? Ele quer o coração. Ele quer um coração contrito. Verdadeiro, puro. Modificado. Humilde. Para o final da pregação, eu tenho algumas coisinhas a dizer para vocês. O que nós devemos nos lembrar é que a obra de Cristo ela é atemporal. Ela está fora do tempo. Né? Para nós, para o ser humano, ela é atemporal para qualquer situação. O Senhor Jesus, a obra dele é para essa situação que nós estamos vivendo. Tá? Para qualquer enfermidade, inclusive o enfermo da mentira. Aquele que está enfermo pela mentira tem solução para ele. Tem. O que nós precisamos ter em mente? Nós precisamos ter fé. Nós temos que ler a Bíblia e comparar. Compare aquilo que está acontecendo com o que está na Bíblia. Se reflete a obra de Cristo, é verdade. Se não reflete, é de Satanás. Eu dei aquele exemplo da ideologia divina. Tem um monte de outras coisas. Nós precisamos ter fé. Se não a tivermos, será impossível se achegar a Deus e ficará muito mais fácil ser presa. Nós precisamos crer que Jesus veio em carne e não em partidos políticos. Não temos que crer em partido político. Não temos que pensar em política. Nós temos que orar pelos políticos. Orar por aqueles que nos governam, como diz a palavra. A tua cabeça, meu irmão, tem que estar na obra de Cristo o tempo inteiro. Nós precisamos ter fé, mas uma fé genuína. A fé que nós temos em Cristo, ela não visa benefícios. Aí eu vou para o céu porque eu creio em Cristo. Ai, o Senhor Jesus vai me dar um carro novo. Eu estou orando para Ele me dar um carro novo. Nós amamos a Cristo. Sabe por quê? Porque Ele me livrou de uma encrenca. Irmãos, Jesus me livrou de uma encrenca tremenda. Ele pagou uma conta que eu nunca poderia pagar. Olha o amor desse sujeito. Ele teve um esforço muito grande naquela cruz para que eu tivesse oportunidades. E eu vou terminar com uma frase que eu já disse aqui uma vez. O mundo opera vendavais de dúvidas, de opções, de outros pontos de vista,
de interpretações, mas o mundo continua a jazer no maligno. E o tempo continua passando. E as nossas vidas continuam caminhando para o fim. Se prepara, meu irmão. Prepara a tua casa. Aqui, ó. Prepare aqui, ó, a sua mente, a sua casa. Limpa a sua mente. Limpa a sua casa. Porque daqui a pouco nós vamos ver o Senhor. Eu tenho certeza. Amém? Deus abençoe a todos. Só um segundinho para eu parar a gravação. Assume aí, Eliette.